Seja bem-vindo, esse é o episódio 22 de Só Mais Uma Opinião sobre Ciência. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E hoje nós vamos apresentar, como sempre, algumas notícias que foram interessantes do mundo da ciência. Agora cada um apresenta a sua notícia para ver a reação do outro. Sim, episódio 22, né? 22. Curiosidade sobre o número 22. É o número mais tiozão do bingo, né? Dos dois Sim. patinhos na lagoa? Os dois patinhos na lagoa. Maior e melhor piada de bingo de todos os tempos. Se você participa do bingo e o narrador do bingo, locutor do bingo, anunciador do bingo, o responsável O bingueiro. o bingueiro, se por acaso ele não anuncia o número 22 como dois patinhos na lagoa, você precisa contratar um novo bingueiro, porque seu bingueiro é fraco. Sim, você tem que levantar e tirar o cara de lá, porque ele tá fazendo isso errado. Assim como, tipo, sei lá, qualquer outro número, né? Tem 51, que é sempre uma boa ideia. Assim, número-chave, né? Se ele não faz piadinha com o número, ele tá cantando pedras de bingo errado. Cara, bingueiro Bingo bom... de igreja, sempre 33, a idade que Jesus morreu. Não, tem vários dessa, né? Tem vários dessa. E se por acaso você precisar trocar o seu bingueiro, você pode dar uma ligada, sei lá no CT do Flamengo e conversar com o Gabigol. Diz a lenda que ele manja desse pessoal aí. Diz a lenda, não sei. Ok, mas depois dessa groselhada boa aqui, e antes de a gente apresentar as nossas notícias, vamos vender o nosso jabá, Ricardo. Boa. Nós somos originalmente um podcast, só mais um podcast sobre ciência. A gente lança episódios quinzenais. Tá saindo um episódio essa semana, certo? Falando um pouco sobre física e neurociência. É um episódio com a Fernanda, ela já participou aqui com a gente e para falar lá do blog Ciências Feministas, isso mesmo. E agora ela volta para falar um pouquinho da pesquisa dela. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, a gente hospeda os nossos podcasts lá no Anchor, e o Anchor faz todo o trabalho de divulgação espalhando para outras plataformas. Então você encontra a gente no Spotify, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, não sei o que lá, Cast. É bem fácil de achar a gente. Se você quer saber quando o episódio sai ou quer entrar em contato com a gente tá lá no Facebook. Então é só no Facebook procurar por Só Mais Um Podcast sobre Ciência. Você chega lá, a gente tem um grupo e uma página, você pode entrar no grupo, se inscrever na página. A gente pede que dê preferência para o grupo por causa da política de notificação do Facebook. A gente também tem um canal que chama, uma página no Instagram, um perfil no Instagram. Então é só seguir a gente lá em SM1PSC, tá certo? A gente também atualiza por lá, você fica por dentro das coisas. Esse quadro aqui, Só Mais Uma Opinião sobre Ciência, ele é um quadro que a gente faz no YouTube, então se você está aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, dê aquela fortalecida. Se você não é inscrito ainda. Se você gostar do nosso trabalho, gostar do vídeo, pode curtir ou dar like. Eu não sei qual é a nome. A gente assiste tanto vídeo no YouTube e nunca prestou atenção em como o cara pede isso, né? A gente vai começar a notar essas coisas. Na realidade tem alguns que colocam o videozinho embaixo. O que você tem que fazer? Mas aí também é mobral pra caramba, né? Tipo, o cara tá subestimando a sua inteligência, do tipo, olha, você não é capaz de clicar no negocinho, então eu vou te ensinar como fazer. Aí é mobral demais, né? Também não é por aí. Mas, se você chegou aqui e curte o nosso trabalho, só dá like no nosso vídeo se você gostou. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema nenhum. E pode interagir com a gente pela parte dos comentários. E ativar o sininho para receber notificações. A gente costuma lançar vídeos semanais. Eu gosto de usar o costuma porque não é sempre. Porque o dia que eu falar sempre, na semana seguinte vai acontecer alguma tragédia e a gente não vai lançar. Karma. Possivelmente. Então, bora lá, quem começa hoje? Então, cara ou coroa? Eu sou a favor de coroa. Ok. Deu coroa.
Deu coroa, eu escolho que você comece, porque eu sempre começo. Ok. Então eu vou começar. Ok. Ok, vem. Então, Ricardo, na realidade, eu trouxe uma matéria aqui. Eu vou dar uma explicação primeiro e depois, assim, em homenagem, eu devo falar de novo no final para aproveitar e fazer merchan do podcast dessa semana. Certo. Mas eu trouxe uma matéria de neurociência e é uma matéria bem legal da nossa fonte conhecida. Só que é um artigo meio motivacional, tipo, ele mostra o crescimento, o desenvolvimento da neurociência. Então ele meio dá uma leitura inicial, contando o surgimento, e depois fala de três avanços, três suposições e avanços que mostram esse caminho. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Nessas três vezes ele vai contar uma historinha, ok? Depois dessa historinha, que é uma historinha assim de sci-fi pra caramba, Da hora. ele vai dizer por que dá pra criar uma ideia assim de um futuro ou o que aponta pra isso, né? Aí embasando em algumas coisas que já criaram, tá? Eu não vou contar a historinha que motivou, eu vou pegar só uma dessas partes pra motivar também a galera a ir ver esse artigo, que é muito interessante. Vai ver os outros dois tópicos também são muito legais. E também não vou contar a historinha pra não estragar a surpresa, né? Ok? Mas o meu assunto é relacionado à conexão entre cérebros, Tá. certo? Então, existem já pesquisas feitas que conectam cérebros. Tá. Então, o primeiro exemplo, assim, eu mudei um pouco como está descrito lá para colocar uma coisa um pouco mais cronológica. O primeiro exemplo é de uma pesquisa em 2013, onde eles conectaram um rato, né, a eletrodos. O rato estava anestesiado, ou seja, não podia se mover, e conectaram um cérebro humano, uma pessoa, a esse rato. E a pessoa conseguiu fazer o rabo do rato se mexer. Eu ia falar alguma coisa, eu pensei em três palavrões diferentes pra falar. Mas tá. Isso Bizarro, em cara. 2013, 13. ok? Uhum. Esse sistema dependia de uma série de sinais. Primeiro, os eletrodos externos monitoravam as intenções de uma pessoa. Então, é mais ou menos aquilo que a gente conversou no podcast. Eu vou falar bastante do podcast, né? Na realidade, eu É, vou falar no início. então é Oi? legal que quem não assistiu, não ouviu o podcast ainda, pausa, para tudo, vai lá no podcast, escuta e depois volta pra cá, né? Exatamente. Então, só fazer a propaganda agora. Eu pensei em fazer no final, mas é melhor agora. Então, a gente fez o podcast, como o Ricardo já tinha mencionado na introdução do vídeo, sobre neurociência. É muito legal, porque a gente teve um papo muito legal, vendo coisas extremamente esclarecedoras. E meio que eu saí também, porque com a forma de fazer pergunta de sci-fi, porque eu tava perguntando Uhum. pra Fernanda algo no sentido de como criar uma Matrix para você aprender, né? Então, e eu fui meio que buscar exatamente isso, interface de cérebros, né? Uhum. E na realidade a gente falou de interface entre cérebro e máquina no podcast, e aqui eu vou falar sobre interface entre cérebro e cérebro, né? E você vê que as pessoas são as mesmas. Eu vou citar o Nicoleles durante a pesquisa, ele também mexe com essas coisas aí. Na real, Certo? deixa eu só fazer um micro parênteses. Quando a gente conversou sobre isso no podcast, eu fiquei pensando onde eu já tinha visto isso. Aí você falou, eu comecei a lembrar de novo onde é que eu tinha visto isso, e eu já vi isso naquele seriado Chuck, sabe, do detetive? Onde ele simplesmente pensa, quero aprender, sei lá, jiu-jitsu. Aí ele aparece alguma coisa no olho dele e aprende jiu-jitsu. Lembra Isso disso? isso é diferente. É, Eles codificaram o negócio, que aí ele assistiu todo o vídeo, sim, e aí sim, tinha um sim. monte de informação, né? E aí, mais pra frente no seriado, não só tinha essas informações, como também tinham cursos dentro. E aí, É, quando ele acessava aquela memória de quando ele tinha visto alguma cena específica, ele conseguia toda a informação e lutava. Eu adorava esse é. seriado. A última Muito temporada bom. foi uma bosta. Sim, claro, a gente está acabando com a notícia, né?
Mas eu, por exemplo, faltavam 3 episódios pra terminar a série. Eu demorei quase um ano pra assistir esses 3 episódios, que eram muito ruins. Não, não, é muito ruim. Mas calma que a gente ainda vai falar de muito, porque é muita coisa da cultura pop de hoje em dia, dos Então seriados e segue, tudo então. mais, é baseado nessas paradas aqui, ok? Uhum. Então vamos lá. Então, voltando, conseguiu em 2013 se movimentar uma cauda de rabo baseado numa mente humana. Então tinha um sistema dependente de uma série de sinais. Primeiro eles faziam essa análise do cérebro, como a gente tinha comentado no podcast, né? Primeiro você tem que identificar como é que funciona o cérebro humano. Em seguida um computador traduzia esses sinais. Então é tipo aquele negócio de repete, repete, vê Uhum. aquelas oscilações, vão ter certas variações e tal. Tudo aquilo É que a isso, gente né? falou, vai lá no podcast para ver Como é que se foi? ainda não foi. Sinais de código. Depois de um computador traduzir, então um ultrassom focalizado movia o código para o cérebro do rato. Então, tipo assim, não é o cérebro humano mandava dar um choquinho no rabo do rato para o rabo do rato se mover. Não. Uhum. O sinal era mandado pro cérebro para fazer captação desse sinal. E finalmente a Tá, cauda do rato se contraiu. então era uma conexão direta mesmo de cérebro da pessoa, cérebro do rato, né? Sim. Da hora, da hora. E agora a gente fala de baratas. As baratas também Uhum. foram cooptadas, principalmente por pesquisadores de Xangai, o Jiangtong University. Eu pensava que era o nome de um pesquisador. Da Shanghai Bem, Jiangtong University, na China, obviamente. Em 2015, depois de receber sinais de humanos registrados por um sistema de EEG, eletroencefalograma, provavelmente. provavelmente. Depois de receber os sinais registrados de um EEG, as baratas foram compelidas a percorrer um caminho em forma de S. Que bizarro, e elas percorrem? Sim, meio desajeitado, mas percorrem. Mas vai, né? Sabe aquele lance do Homem-Formiga que além de diminuir ele consegue controlar os insetos? Não. Começa a parecer plausível, né? Você manda Bizarramente. barata. Cara, você pensa, barata, faz um S, ela faz um S. Mano, isso é bizarro. Uhum. Beleza. Em 2019, o controle da mente do rato já se tornou mais sofisticado. A gente está falando agora de novo dos ratos. Em 2019, as pessoas assumiram o controle de cérebros de 6 ratos acordados, guiando os movimentos dos animais através dos labirintos por meio do pensamento. E se o editor for muito bom, ele vai colocar o vídeo agora. Eu espero que não caia no YouTube. Se cair, depois a gente reupa o vídeo sem essa parte. Mas você vai ver agora o vídeo dos ratinhos sendo guiados pelo labirinto. Ok, mas só para ressaltar, os ratos e as baratas, tanto os ratos quanto as baratas, recebiam comandos de uma pessoa. Ou seja, você tinha só um caminho de ida, não tinha um caminho de volta. Uhum. Que a Ainda bem, né? princípio parece uma boa, né? Não, não, ainda bem que só tinha um caminho de ida, né? O caminho de volta meio. Não sei se eu tô entendendo direito, não é uma coisa que eu quero. Vamos ver. Que o negócio vai evoluir. Aham. Rajesh Rao, que a gente vai chamar de Rao depois daqui, da Universidade de Washington, que está trabalhando em sistemas de comunicações baseados no cérebro, organizou um bate-papo cerebral direto a 3, no qual 3 pessoas enviaram e receberam mensagens, usando apenas suas mentes, enquanto jogavam um jogo semelhante ao Tetris. Uhum. Os sinais dos pensamentos dos cérebros de 2 jogadores se moviam pela internet e para a parte de trás do cérebro do receptor, por meio de uma explosão de estimulação magnética. Tá. Os remetentes podiam transmitir sinais que diziam ao jogador para girar uma peça, por exemplo, antes de largá-la. Esses Uhum. resultados, publicados em 2019 no Scientific Reports, representam a primeira vez que várias pessoas se comunicaram diretamente com seus cérebros. Com o cérebro das pessoas, né? É, várias pessoas se comunicaram com seus cérebros das Ah, sim, pessoas. sim. Que bizarro, cara. Pior que, assim, eu sou tão ignorante nisso que eu não sei, tipo,
eu precisaria ver um experimento desse acontecendo pra querer começar a entender o que tá rolando, sabe? Porque, sério, Então, o que eu tô imaginando é que todas as pessoas têm um plug aqui atrás que você conecta um cabo P2 e vai conectando o cabo P2, sabe? na foto tem mais ou menos um negócio exatamente aqui atrás. Tem umas conexões, né? Tem que ter, né? Então, nossa, ok. E aqui, pra quem é fã de anime, por exemplo, se já assistiu Sword Art Online, é tipo um aprimoramento disso. É basicamente uma Uhum. realidade aumentada onde as pessoas se conectam pelo cérebro diretamente. Então, tipo, é uma máquina na cabeça que corta. Isso é muito Uhum. bizarro. Ele corta Entendi. a. Como é que é o. A comunicação do cérebro com o resto do corpo, o que é meio bizarro. Uhum. Isso E aí é só meio bizarro, né? e manda sua cabeça em uma conexão com um jogo onde as suas, sei lá, suas respostas físicas são transportadas para o jogo. Uma coisa assim, né? Inicialmente eu achava a ideia do anime uma besteira, porque, tipo, é um. Já não acho mais, né? É porque eu achava a ideia uma besteira porque eu não fazia ideia que isso poderia acontecer, né? Não, na realidade eu achava a premissa bem bostona, sabe? Bem Uhum. ruim. Eu acabei assistindo e acabei gostando. Tipo, o pessoal soube explorar essa ideia muito Ah, de uma forma tá. bem interessante. O Só que anime foi agora mais vendo legal, né? que isso provavelmente foi baseado em alguma coisa de, Que pode de- acontecer, né? né, é meio estranho. Parece meio estranho, né? Mas já, pra quem não conhece o anime, eu já aviso que é muito estranho muita coisa nesse anime depois, tá? Anime japonês, cara, tipo, negócio eticamente falando, tipo, os caras têm uns rolos bizarros. Mas pegar estranho, né? É. Ok, o que mais? Esses tipos de experimentos também estão acontecendo com macacos, desse compartilhando Uhum. um objetivo. Então, também três macacos, eles tentaram mover coletivamente um braço de avatar em uma tela 3D. Cada macaco estava encarregado de mover em duas das três dimensões, esquerda ou direita, para Uhum. cima ou para baixo, e próximo ou distante. Tá. Essas tarefas sobrepostas, mas distintas, levaram os macacos a se atrapalhar inicialmente, mas logo sua cooperação neural tornou-se perfeita quando eles aprenderam a mover o braço do avatar para serem recompensados com um gole de suco. Uhum. Não, é bizarro isso, porque, tipo assim, não é simplesmente um braço. Você conectar um macaco ao negócio e fazer o braço se mover com a cabeça do macaco já é bizarro, e ele aprender isso. Uhum. Eles aprenderem a pensar juntos, três macacos para fazer isso, é incrível, cara. Pelo menos. Cara, não, esses experimentos assim de comportamentos, né, com macacos, né, de resposta, essas coisas, isso é mais comum. Tinha um experimento bastante famoso, não era? Você tinha um grupo de macacos presos num determinado lugar e tinha comida num determinado lugar e aí tinha, sei lá, não lembro se era choque ou o que eles Sim, tomavam sim, quando era tentavam choque. subir. Aí você via o primeiro macaco tentando subir, toma choque. Aí o segundo tentando subir, toma choque. Aí depois de um certo número de macacos que tentam subir, eles param, não vão mais, e você desliga o choque, mas para eles tanto faz. Eles não querem mais a comida, eles preferem ficar lá embaixo. Até que, eventualmente, algum macaco tenta de novo, porque, sei lá, acho que ele esqueceu, e aí dá certo, e aí todos os outros continuam. Então, foi Não é assim. esse o final da história. Hum, Não é esse o final da história. O uhum. negócio é desligado, os macacos não fazem mais porque é uma regra implícita, e aí eles vão substituindo os macacos gradativamente. Eles Uhum. colocam um macaco novo que nunca tinha visto levar choque, que nunca tinha levado choque. Ah, Ele vê que tá, os e aí. macacos não dão choque e não vão, e aí ele não E vai. ele não vai. E aí eles vão Entendi. substituindo macaco por macaco até que tem uma população completamente nova Nova, que e não vai ninguém lá sabe. por causa de um costume. É uma coisa assim mesmo, eu não lembro direito do experimento, mas lembro que tinha isso. Era uma análise de como o comportamento de Comportamento, grupo né? funciona, né?
Não, mas é Nossa, sensacional. tem um experimento muito bom sobre isso que fizeram com humanos uma vez. Que são os humanos os humanos, né? São pessoas numa sala de espera, e aí a hora que alguma coisa acontecia, determinada pessoa levantava. E aí depois de um tempo isso acontecendo, você descobre que ninguém sabe por quê, mas todos levantam quando determinada coisa acontece. Tipo, eu acho que era alguém espirrava, sei lá, alguém espirrava, tal pessoa levantava. E as outras pessoas veem aquela pessoa levantando e não fazem nada. Aí, vamos supor que a pessoa espirrando é o sinal, tá? Não lembro qual que é. A pessoa espirra, a pessoa levanta. Aí os caras começam a olhar e, tipo, talvez seja isso que eu tenho que fazer. Aí a pessoa espirra, dá um comando que seja, duas pessoas levantam. Aí a terceira olha e três pessoas levantam. É muito comportamento de manada, né? Sim. Ai, caramba. Esses experimentos são muito legais. Pô, Sim. eu vou prolongar mais um pouco o vídeo, mas Vai lá, é vai lá, porque vai lá. agora eu lembrei de outra historinha, cara. Era uma historinha na época que eu era do seminarista. O padre contou. Porque essa história tem um fundo didático exatamente para não ter esse comportamento de manada, né? Uhum. Tipo, ele era o diretor da de Pinda, né? Tem uma casa grande em Pinda, depois o seminário foi desligado de lá e tal. E ele tava chupando cana-de-açúcar, sei lá, sentado perto do lago. E aí vem um dos moleques que tipo tava conhecendo, que era aquele momento que vem um monte de gente pra conhecer, pra depois querer entrar, pra ser seminarista e tal. E o maluco tinha vindo de São Paulo, capital. E aí ele perguntou onde que tinha cana. Ele falou, não, tem ali. E mostrou um monte de bambu que tinha Uhum. perto do lago, Nossa, tá. certo? Aí, e aí ele falou, é só pedir um facão e manda ver. E vai. Aham. Ah, o cara foi e começou. E começou. E tava. Imagina, um moleque nunca tinha ido pro mato. Olhava um bambu e achava que era cana. Então, Sim. o maluco não fazia ideia do que estava fazendo. Aí apareceu um jovem que já era seminarista e tudo mais, já conhecia a casa e tal. E aí viu o moleque fazendo e começou a ajudar, sem nem perguntar o porquê, né? Uhum. Depois que terminaram, passaram o trabalho para tirar a porra do bambu, que era gigantesco. Aí um jovem que era da casa perguntou: Mas por que você quer o bambu? Mas isso aqui não é cana? Uhum. Às vezes a gente tem que indagar o porquê de fazer as coisas, mesmo que seja só É, levantar por causa de o, espirro. um exemplo que não está dando muito certo, na real, sobre comportamento de manada, é o que rola com a pandemia, né? Quando começou a pandemia e teve aquelas primeiras semanas onde ninguém saía de casa, né? A gente não vai chamar de lockdown, porque não é lockdown de verdade, pelo menos aqui no Brasil não. Mas você não saía de casa. Por quê? Porque não tinha ninguém na rua e dava vergonha de sair de casa. Saca? Tipo, pô, tá todo mundo se preservando, devia me preservar também, né? Tipo, pô, não vou sair de casa. Hoje em dia, como ninguém tá levando muito a sério mais esse negócio de pandemia no Brasil, nem de distanciamento, nem de nada, você se sente idiota de ficar. Você quer o exemplo? É a fila do supermercado. Antes, todo mundo tomava lá a sua distância, e quando você via alguém que não estava tomando, você olhava, tipo, julgando aquela pessoa. Hoje em dia, se você toma distância, é todo o resto que julga você. Isso é um absurdo. E aí você se sente só idiota e começa a fazer o que os outros estão fazendo só porque você é idiota também, né? Mas continue aí com a sua notícia que a gente deu uma volta agora. Sim. O que mais? Eu tenho que achar onde é que eu tava. Eu já tinha falado do macaco mexendo no braço mecânico, né? Você falou Eles exatamente também, aí, eu acho. eles também fizeram. Agora falando de cooperativo, né? Humanos, macacos, ratos. Uma rede de 4 ratos, da mesma forma, aprendeu a sincronizar as atividades neurais por meio. Por uma recompensa por água. Uhum. Esse foi o trabalho do Miguel Nicoleles na Duke University e colegas. Era capaz de feitos iguais ou melhores do que os cérebros de ratos individuais. Ok? Esses experimentos.
O que é bizarro, porque normalmente, quando você pensa um trabalho colaborativo das pessoas, se não tiver muita junta, sai muito pior do que um trabalho individual. Uhum. Aí você pensa elas pensando junto, o negócio tende a ser pior. Aí você pensa que ratos pensam melhor juntos desse jeito? Essa é a melhor definição de pensar junto é melhor do que. Tem que pensar separada. É bizarro, né? Bom, agora eu acho que eu não vou. A parte interessante e de pesquisas que foi apresentada, eu acho que vem até aqui. Vale a pena continuar lendo depois o artigo, como eu falei. Você tem outros tópicos que são abordados, você tem a historinha inicial para essa daí, e a discussão que começa depois que ele apresenta esses casos também é muito interessante, porque, olha só, com essa ideia de dos ratos, né, dos ratos conseguirem pensar melhor em grupo, você está pensando em uma coisa mais, uma conexão entre cérebros que um vai ser extensão do outro. Então, aí você começa a conjecturar o que pode vir a posterior. Você pode, digamos assim, dar um boost na capacidade cerebral humana, incluindo ou mais cérebros humanos ou incluindo cérebros de animais. Porque imagina, você consegue controlar, mas você não tem as respostas ainda dos animais. Agora, se você tivesse a resposta do olho, tem animais que têm olhos melhores que o nosso, que têm ouvidos, tem sensações que eles sentem que a gente não sente. Interpretar isso. Se discorre sobre essa ideia, né? Se discorre também sobre, né, como se fosse tipo um novo passo da evolução humana. Eu acho que é tipo forçação de barra para querer criar X-Men, né? Né? É. E aí, além de toda essa disso tudo que surge, né, que pode melhorar a capacidade, sei lá, de memória, você pode, sei lá, resolver problemas de pessoas que tiveram cérebro comprometido, e não tem para onde se expandir, tiveram que cortar parte do cérebro, alguma coisa assim. Então, tem toda essa ideia, mas também tem o que vem depois, vem a parte da ética, né? Porque Isso é complicado, né? Porque aí eu já resgato algumas coisas. Primeiro, se a Luísa Mel estivesse ouvindo essas notícias aqui, ela estaria tendo um treco, porque O que a gente tá usando de animal não tá fácil, né? a gente tá fazendo, tá controlando o animal pela mente, cara. Não tem como ser mais sádico do que isso, de certa forma. Brincadeirinha, né? É, Mas fora toda essa parte de animais que é parte da pesquisa também, né, cara? Tipo, e por aí afora, você tem também a ética do que você está fazendo, porque no cérebro é onde a gente compreende que vive a consciência humana. A consciência humana que a gente mal compreende exatamente o que é. Então, aí você entra nas questões do que vai ser um indivíduo. Se você começa a compartilhar um cérebro, daqui a pouco você pode, sei lá, começar a deixar partes da sua consciência em partes separadas. Então, é meio bizarro. Eu sou muito, na realidade, a favor disso, porque me parece uma forma de conseguir a eternidade, mas. não. Eu acho Mas que não isso é por aí, mas isso é o meu desejo de vilão da Marvel. né? Capitão Cabeça, né? Então. Mas, como eu falei, é muito legal esse artigo. Tipo, é um negócio que está avançando. Como a gente comentou no podcast, a neurociência tem muito a crescer ainda. É. E é inacreditável o que a gente está conseguindo descobrir e as possibilidades que surgem a partir de a gente aprender sobre o órgão que, sem dúvida, é o mais importante do corpo humano, que define quem a gente é, né? Uhum. A neurociência ela esbarra um pouquinho na questão tecnológica, às vezes, né? Porque ela tá realmente trabalhando no limite, né? Quando você está falando de ficar analisando o cérebro de outra pessoa, você basicamente está falando dos objetos, né? Das ferramentas mais modernas que tem por aí. Então você tem um pouco essa limitação. Eu acho que conforme o tempo vai passando e as tecnologias vão avançando, a neurociência é uma daquelas áreas que deve avançar proporcionalmente ou muito ligados com o avanço tecnológico na área, né? Eu acho que mais até do que isso, porque não só está mexendo com a tecnologia mais avançada em termos de maquinário, como tá se falando da tecnologia mais avançada em termos biológicos, crescidos Também. evolutivamente, né, cara?
Tipo assim, não tendo uma visão. Qual que é daquele. Ai, caramba, eu não sou biólogo, eu nunca lembro. Uhum. Aquela visão de que a evolução caminha numa linha reta, e por aí Mas afora, não, que as ela na coisas verdade vão vem de uma árvore, evoluindo, né? que é aquela coisa que a gente tem naquele sentido de que as coisas vão Não, evoluindo, que não é por aí, mas pensando em nível de complexidade, a gente sabe que o ser humano é o animal mais complexo, isso não tem dúvida, né? E o cérebro por si, então nem se fala. Então a gente está falando do maquinário biológico crescido dentro desse sistema evolutivo que se formou na Terra, que levou bilhões de anos para se formar, contando tentativas e erros com extinções em massa, né? né? Mas então a gente está falando de dois tipos de tecnologia de ponta e fora que a gente está falando de um negócio que se você mexer com o cérebro é complicado, porque primeira possibilidade fácil, morrer. Segunda possibilidade fácil, virar um vegetal, que é basicamente morrer também. Terceira possibilidade, perder comunicação com. Tipo, você mexe com coisas perigosíssimas quando você mexe com o cérebro. Assim, você não tá mexendo com a unha da pessoa que se por acaso você lascar, ela cresce outra, né? Não é tão simples assim. E tem toda a questão, como é que chama? Ai, você já falou disso e é a Ética. ética da coisa. Você tá mexendo, você tá querendo linkar pessoas, saca? Você tá, tipo, querendo fazer, por exemplo, que uma pessoa insira o pensamento dela na cabeça de outra. Que vamos lá, basicamente, é fazer uma pessoa pensar pela outra? Assim, como é que eu posso dizer, numa generalização bem tosca, é por aí, né? Então tem uma questão ética bastante forte. Porque, especialmente no caminho que a gente está indo, né? Imagina, sei lá em 1600 a gente estava falando de teoria heliocêntrica. Hoje a gente está discutindo terraplanismo, saca? Não sei se eu quero se eu quero ter outras pessoas pensando para mim. Eu prefiro pensar por mim mesmo, entendeu? Mas É, eu, é complicado. eu só quero ressaltar, fazer o disclaimer aqui, Uhum. antes que isso escape. Essa última parte, falando principalmente dessas partes de conexões cerebrais entre humanos, e tá, isso é uma discussão muito à frente do que a gente está agora. A gente não está nem perto disso. O que a gente está foi aquela primeira parte dos tipo, começou em 2013 levantando uma cauda de um rato, conseguir controlar um rato para ir num circuitinho, jogar um Tetris em conjunto, fazer macacos moverem um robô. Ok, isso é uma coisa, mas é tipo, a gente ainda tá no. A gente ainda tá na. Como é que é? Digamos assim, se você tá aprendendo a desenhar, você ainda tá no homem palito. Acho que É, foi usada essa coisa no podcast. talvez. Mas se foi, use de novo. No desenho, na imagem que a gente vê projetado, ainda tá o homem palito. Né? Pra gente chegar nesse ponto que a gente tá falando agora, já passou ali, você já criou aquela imagem tridimensional perfeita com profundidade tangível. Não. A gente está um pouco longe Calma, ainda né? disso. Né? Calma. Mas estamos caminhando. Esse é o ponto que eu vim trazer aqui. Desculpa, Não, essa, legal. essa, essa notícia foi bem longa. Na verdade, é longa porque a gente conseguiu transformar ela em vários pequenos comentários, picotando ela inteira, né? Se você for ver bem, ela não é tão longa assim, mas a gente ficou picotando e aí a gente demorou pra chegar no final dela. Mas tipo, da hora e o melhor é que conecta com o podcast. Então, se você não ouviu o podcast, vai lá e você vai entender um pouquinho melhor o que a gente acabou de groselhar. E por favor, se a Fernanda estiver vendo esse vídeo e a gente falou alguma besteira muito séria que ofendeu a profissão dela, a gente já pede desculpa. Porque né? Meio que às vezes a gente fala uma bobagem, porque a gente não é tanto da área assim, que é tipo ofensivo pro cara, né? Não, A cara, gente pede aquela a gente sabe desculpinha. exatamente disso porque a gente é de uma área e a gente vê pessoas fazendo isso. Então a gente pede desculpa de antemão por qualquer besteira que a gente falou. E a gente, como sempre, a gente vai deixar aqui o artigo. Então Pra leia, você. né, lembrando que é um artigo, passou pela minha tradução, passe pela sua, veja o que você entende O do que tira artigo. daí, né? E tem muita informação que eu não passei do artigo que é muito interessante, então
vale a pena dar uma conferida. Boa. Então, posso ir? Pode ir. Porque eu vou falar de astronomia. Por falar em, tomara que eu não fale uma besteira e não ofenda ninguém, que tal eu não falar uma besteira para não ofender as pessoas da minha profissão? Não ofender a si mesmo, né? Tem um auto-ofendimento, né, sei lá. Mas, na verdade, eu quero falar sobre um objeto interestelar, que é o Oumuamua. Eu chamo de Oumuamua, eu já vi gente colocando acento em outros lugares, acento onde não tem. A pronúncia, para mim, é Oumuamua. Eu já vi gente falando, Oumuamua. por exemplo, Oumuamua, Oumuamua. Não tem acento, saca? Você sabe como funcionaria a pronúncia em havaiano? Porque é um nome havaiano, sem dúvida. Bicho, não faço ideia de como pronunciar isso em havaiano. E pra mim tá bom assim, sabe? Pessoal, a nossa audiência do Havaí, por favor, me desculpe. Mas pra quem não sabe do que a gente tá falando, o Oumuamua, ele criou bastante polêmica, eu acho que foi em... Eu não anotei quando que ele foi observado, mas já faz um tempinho, já não é tão novo assim, não. E ele seria um objeto interestelar, ou seja, ele veio de outro sistema solar, não do nosso. E, e aí começa todo o embrólio, porque ele é um objeto vindo de outro sistema solar, ele tem uma forma toda estranha, ele tem umas características todas estranhas, e aí começaram a especular o que era o Oumuamua. Bom, primeiro ele poderia ser um asteroide. Talvez, poderia ser um asteroide. Poderia ser um cometa? Talvez. Tem gente que olhou para o movimento dele, não sei o que, poderia ser um cometa. Ele certamente não era um planeta, certamente, pelo menos não um planeta completo, mas tinha um pessoal que estava supondo que ele seria, por exemplo, uma nave espacial alienígena construída por uma raça de inteligência superior à nossa, que veio aqui, deu uma olhada e falou, pá, vamos dar uma olhada no que tá rolando no sistema solar, né? Vamos ver se tem vida por lá. Essa teoria, apesar de ser bastante idiota, ou ela é idiota quando você fala ela alta, tá? Você fala ela e fala, mano, não é isso. Mas tem gente que defende, gente assim com algum nome na área da astronomia, o que é muito triste, defendendo que o Oumuamua era uma nave espacial alienígena com combustível criada por uma raça inteligente que veio aqui como um probe, né, como uma sonda para verificar o que estava rolando no sistema solar. Bom, independente se você acredita nessa fantasia toda ou se você acha que ele é um asteroide, um cometa ou qualquer outra coisa, o certo é que até o momento a gente não sabe o que era ou o que é o Oumuamua. A gente só sabe que ele veio realmente de outro sistema solar. Bom, a gente não sabe do verbo a gente não sabia. Ou pelo menos agora a gente tem uma pista melhor do que seria o Oumuamua. Os pesquisadores acreditam que eles finalmente conseguiram identificar o que é o Oumuamua. Sério? Sério, o Oumuamua seria... Eles fizeram uma análise, né, do fragmento... eles fizeram uma análise, na verdade, do comportamento do Oumuamua, da órbita que ele fez, né? Ou dessa trajetória que ele fez. E a ideia é que o Oumuamua seria um fragmento composto por nitrogênio que foi quebrado de um planeta. Um planeta parecido, por exemplo, com Plutão, orbitando outra estrela. Calma que a teoria é muito legal. É como se... e aqui eu vou simplificar demais o negócio, mas é como se um planeta tivesse sido atingido por algum outro objeto, tá? Esse planeta está em outro sistema solar, e sobrou uma lasca dele. E esse Oumuamua seria essa lasca. Tá legal? Bom, de onde é que sai essa conclusão, né? Bom, a gente da astronomia sabe que o Oumuamua ele parece um cometa. Só que ele não parece tanto assim um cometa, né? Por que ele parece um cometa? Porque depois que o Oumuamua interagiu gravitacionalmente com o Sol, ele começou a se afastar com uma velocidade que era um pouquinho maior do que a esperada só pelo efeito da gravidade. Tinha alguma coisa ali acelerando ele, tá? Que não era a gravidade. E é daí que vem as teorias de ele pode ser uma nave alienígena e, né, calma. E aí falaram, pô, o Oumuamua então pode ser um cometa. Por quê? Porque o cometa justamente tem essa característica, certo? Ele é composto ali de algum material mais volátil, tipo gelo mesmo, que quando a parte dele é iluminada pelo Sol, ele vaporiza e dá uma aceleradinha no objeto.
é mais ou menos assim que funciona o cometa, certo? E aí é o que eles chamam de ele tem um aumento de velocidade como se fosse um foguete. O problema do Oumuamua é que, para quem já viu um cometa, ou pelo menos tem ideia de um cometa na cabeça, o cometa tem aquela cauda de gelo, né? Tem um nome específico para isso, eu não lembro agora. Cauda Não de gelo. importa, não. Não, mas acho que tem um Tem nome a cauda de. específico. Na realidade, tem a cauda de gás e a cauda de. Dust. Dust. Poeira, poeira. Poeira. E a cauda de poeira. Isso. Mas não, eu acho que tem outro nome, mas não importa, tá? Não, O negócio, o que tem próximo do corpo é a coma. talvez seja isso que eu esteja confundindo, então. Mas alguma dessas nomenclaturas. Vamos só ficar com a ideia da cauda de gelo, que eu acho que tá legal. O negócio é que essas caudas de gelo cometário, elas basicamente são compostas de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, esse tipo de coisa. Que não é o caso com o Oumuamua. O Oumuamua não tem essa cauda. Então, ele provavelmente não é um cometa, né? Tendo tudo isso a gente já sabia antes dessa pesquisa que eu vou comentar agora, que é a pesquisa que foi liderada pelo Alan Jackson e pelo Steven Dash, da Universidade de Arizona. Eles descobriram que existe um outro tipo de gelo, que estaria evaporando do Oumuamua, dando esse empurrão para ele, que não tem nada a ver com o monóxido de carbono ou o dióxido de carbono. Eles reportaram isso numa conferência virtual e em 2 artigos no Journal of Geophysical Research, Planet. Tudo isso agora em março. Então foram 2 artigos oficiais e uma conferência virtual onde eles apresentaram os resultados. Porque se a conferência é agora, com certeza ela é virtual. Por favor, né? Bom, eles concordam que existe alguma coisa acelerando o Oumuamua, tá? Porém, essa aceleração, né, ela depende muito da força, da vaporização do gelo que está empurrando, que está acontecendo. Tá? Então tem algumas características, não é toda vaporização de gelo que vai acelerar o corpo, né, no caso um cometa ou qualquer outra coisa, do mesmo jeito. E aí você tem as características que podem ser analisadas, por exemplo, sei lá, molécula do que está sendo vaporizado, a estrutura do gelo que está sendo vaporizado, esse tipo de coisa. O que os cientistas fizeram foi calcular o impulso que foi gerado no Oumuamua e assumindo que isso foi feito via vaporização de gelo. E aí eles pegaram composições diferentes do gelo, como nitrogênio, hidrogênio e água. Certo? Então, eles pegaram essas composições, colocaram no Oumuamua, fizeram ali o processo de vaporização e viram quanto isso acelerava e tentaram fazer um fit ali de o que melhor aproximava para a aceleração que a gente teve. E o que eles viram é que o gelo de nitrogênio funcionaria muito bem para descrever a aceleração que o Oumuamua teve. Até aí, grandes coisas, certo? Tá, nitrogênio. E aí, né? O que eu faço com essa informação? O negócio é que o gelo de nitrogênio ele cobre alguns corpos externos conhecidos no nosso sistema solar. Por exemplo, Plutão. Por exemplo, Tritão, que é um satélite de Netuno. Mas não alguns objetos menores, tipo os cometas. Então, os cometas eles não estão cobertos por esse gelo de nitrogênio. Mas alguns outros corpos um pouco maiores, né, planeta não, satélite, eles estão. E aí você já viu para onde é que isso está indo, né? Tá indo para um negócio que explica não só essa aceleração, como também explica o formato do bichão. Sim, a conclusão deles é que o Oumuamua, então, por essas características, né, ele seria provavelmente um pedaço de um exoplaneta parecido ali com Plutão. Mas Plutão é um planeta não. Você entendeu o negócio, né? Você falou um pedaço de exoplaneta? Sim, um exoplaneta que seria parecido com Plutão. Não, então, essa é a graça, Gabriel. Eles não estão dizendo que o Oumuamua veio de Plutão. É verdade, porque eles não estão contestando aquela ideia inicial de que ele é um objeto intergaláctico. Não, a conta é essa. O Oumuamua ser um objeto intergaláctico, isso está assumido no trabalho deles como verdadeiro.
Até porque você faz ali as trajetórias e isso realmente parece ser verdade, né? O que eles estão tentando explicar é o que é o Oumuamua. E como que você faz isso? Você faz isso através de analogia do que a gente tem no nosso sistema solar. Porque não tem como eu supor algo que eu não conheço, né? Então, o que eles estão falando é que justamente por causa desse gelo de nitrogênio que teria acelerado o Oumuamua, por causa dessa composição, ele seria um pedaço de um exoplaneta tipo Plutão. E tipo Plutão, não estou nem falando tanto do tamanho de Plutão, não, mas é mais como essa questão do gelo de nitrogênio que Plutão tem. Entendeu? Legal, mas será que isso é. Será que isso é. Como é que chama? Razoável? Bom, Ah. eles vão tentar então determinar o quão realista é esse cenário. Ai, E droga. aí, Eu já tava pensando em fazer um trabalho nisso. não, porque o Jackson e o Dash, o que eles fizeram foi calcular quantos pedaços de gelo de nitrogênio poderiam ter sido arrancados de corpos semelhantes ao de Plutão no início do sistema solar. Então eles pegam o nosso sistema solar primordial e vão bombardear Plutão. E vão descobrir se é possível você arrancar um pedaço de hidrogênio dele que poderia tipo, explicar o Oumuamua. Naquela época, né, lá no sistema solar primordial, o cinturão de Kuiper, que é um cinturão de objetos para além da órbita de Netuno, ele estava muito mais, vamos dizer assim, populoso, né, de objetos do que é hoje, incluindo milhares de corpos semelhantes a Plutão. Então, não necessariamente Plutão, mas algum objeto lá no cinturão de Kuiper, porque a gente sabe, né, ou pelo menos a gente tem uma ideia, que lá atrás a gente tinha vários desses. Só que o que aconteceu no nosso sistema solar há muitos milhões, muitos bilhões de anos atrás? A gente teve algumas instabilidades. Então a gente tem, por exemplo, a instabilidade que ocorreu entre Júpiter e Saturno. A gente tem outra instabilidade que foi a órbita de Netuno que ela se expandiu. E ao se expandir, essa órbita perturbou como é que chama? Os elementos do cinturão de Kuiper. O que aconteceu com esses elementos? Bom, uma vez que a órbita deles são perturbadas, eles são muitos, o que acontece são colisões uns com os outros, muitos sendo expulsos, jogados, né, ou para dentro do sistema solar ou para fora do sistema solar. Então, basicamente, você tem são condições ali caóticas, né? As colisões, segundo os autores, eles poderiam ter quebrado trilhões de fragmentos de gelo de nitrogênio. Não é um, não é dois, são trilhões, semelhantes aos de Plutão. Ou seja, se outros. Então, quer dizer, para o nosso sistema solar poderia ser possível criar um Oumuamua. Entendeu? Então, o argumento deles é que se outros planetas, outros sistemas planetários, outros sistemas solares, pudessem lançar tantos fragmentos de gelo quanto o sistema solar poderia, você poderia sim, seria razoável que o Oumuamua fosse um desses objetos. Sensacional. Com isso, e isso fica muito mais legal ainda, porque esse cálculo que eles fizeram dos trilhões que poderiam ser de colisões, os objetos que poderiam sair do sistema, ser expulsos do sistema solar, né? Cada sistema solar, esses objetos poderiam contribuir com cerca de 4% dos corpos no espaço interestelar, que são esses corpos que estão viajando. Dessa forma, o que a gente teve, né, o contato com o Oumuamua, ele é incomum, ele seria incomum, mas não seria excepcional, não. Quer dizer, pode ter outros, entendeu? Ele pode ser uma coisa que acontece com, claro, né, a frequência 4% é bem pouco, mas ainda assim ele não seria esse evento excepcional que a gente achou que ele fosse. Inclusive, Scott Shepard, né, que é um astrônomo da Universidade de Washington, que não está envolvido no trabalho, ele dá para mim a melhor definição para esse trabalho. Bom, o trabalho deles é totalmente. Aliás, a conclusão deles é totalmente plausível. Ou seja, é possível realmente que o Oumuamua seja um fragmento de um gelo de um planeta não congelado ou até de um planeta congelado. Porém, não quer dizer que está necessariamente correto. É um jeito de explicar, entendeu? Até porque tem várias outras explicações. A conta é, né? Quando você lê uma notícia dessa, é tipo, tá legal, e como é que a gente então comprova isso, né? Pro caso de Oumuamua é um pouco complicado, porque o Oumuamua já está muito longe pra gente observar ele de novo, né? Apesar de ter gente que tá querendo mandar sonda pra essas coisas, né? O pessoal meio maluco aí.
É o mesmo pessoal maluco que acha que. Que dá pra ir pra Marte? Não, não, que o Oumuamua é uma nave espacial vinda de outro lugar. Tá? É esse mesmo pessoal. Ah, então. Porém, o que os astrônomos de verdade apostam é que com um observatório novo, né, o Vera Rubin, e a missão Comet Interceptor da ESA, você poderia detectar mais objetos interestelares. Então, quer dizer, não precisa ser necessariamente com o Oumuamua, pode ser de outros. E só para dar alguns dados, o observatório Vera Rubin ele deve detectar uma média de um visitante interestelar por ano. Enquanto que a ideia da espaçonave Comet Interceptor é que ela realmente pudesse visitar um. Entendeu? Então aí fica muito interessante, porque qual é o melhor jeito de saber se uma coisa é de verdade? É você indo lá e visitando ela. Quer dizer que o próximo viajante interestelar vai com certeza descrever o que era o Oumuamua? Não, isso não tem como saber, né? Pode ser um viajante interestelar completamente diferente. Mas se ele tiver um comportamento muito parecido com o do Oumuamua, aí você volta lá nos 4% dele, né? E aí pode fazer sentido. Nossa. E é essa notícia. Cara, Cara, é é muita coisa. muito, Da muito hora. legal. É, bem Eu já legal. tava pensando aqui em encaixar um trabalho aproveitando esse artigo aí, cara. Porque, bom, tem um ponto só complicado nesse artigo. Tem muitos pontos complicados nesse artigo. Não, 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 não. Não, eu meio que acho muito bom tudo isso. Só tem um ponto ali que é, Uhum. mano, ele se baseia nos planetas do sistema solar e um sistema parecido com o sistema solar para explicar essas possibilidades. E o Uhum. problema é que sistemas solares não são tão. Sistema solar tipo nosso é um pouco mais escasso. Então, tipo, não, calma. 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 Não, eu ia falar, a dinâmica usada para Tá, tá. explicar faz muito sentido você usar a dinâmica de algo que você conhece. Pode ser que tenham Uhum. dinâmicas diferentes, mas que deem resultados semelhantes com os sistemas, outros sistemas solares, né? Mas o que você Uhum. ia falar? Eu ia falar que a gente costuma falar, né, que o nosso sistema solar é bastante raro, a configuração dele, a estrutura dele é bastante rara, que não é tão comparável assim com outros sistemas extrasolares, muito porque o que a gente consegue observar, né, o que a gente consegue detectar de sistemas extrasolares é a parte interna do sistema. Então, a gente tem sempre que prestar atenção quando a gente fala disso. A gente consegue ter uma boa ideia de sistemas extrasolares dentro ali de uma distância de uma unidade astronômica. Tá? Até 5 unidades astronômicas a gente tem ali, a partir disso, cara, sei lá, de 5 a 100 para sistemas extrasolares, a gente tem pouquíssima informação. É Assim, exatamente isso. A é gente. bizarro o quanto a gente não conhece. Então, é Pode ser que difícil você seja falar assim, parecido? Desculpa. é difícil você falar assim, não tem nada parecido com o sistema solar. Tá, qual sistema solar que você está falando? Sistema solar interno, sistema solar externo, você está falando, tipo, não tem, hoje a gente não tem perto de ter tecnologia para detectar, por exemplo, um cinturão de Kuiper, tipo, em algum exoplaneta. Exoplaneta não, perdão, em algum sistema extrasolar, né? Eu acho que a teoria deles é mais baseada no seguinte: e se eu tivesse planetas anões congelados ou planetas menores congelados em outros sistemas? Então, se isso é possível, então é possível que eu tenha algo como o cinturão de Kuiper, né? Não precisa ser necessariamente, mas algo como, né? E aqui quando eu falo algo como o cinturão de Kuiper, eu estou pensando numa região onde você tem tipo asteroide, tipo planeta anão, tipo objetos menores, sabe? E Não, eles já estão mostrando que é possível, né? Uma estabilidade dessa poderia gerar isso. sim, sim, eu entendo. Na realidade é tipo. A gente não consegue ver exatamente o que, que tem. Pode ser que tipo assim, esses sistemas que tem um monte de gigantes gasosos no centro, né, os hot Uhum. Júpiters e tudo mais, ele tem uma configuração completamente diferente de corpos que a gente não consegue ver. Vai que, por exemplo, você não tenha planetas anões, mas planetas enormes de material do mesmo tipo. Pode ser que essa porcentagem é estimando algo que você possa pensar, mas na real
Pode ser que ali tenha um dragão intergaláctico gigantesco que possa ser colidido e tenha uma escama de nitrogênio e tal. Não, tô brincando, bizarro, né? obviamente. Tô brincando, Mas é obviamente, mas a bizarro, gente mas tá é esse falando nível de. de, Oi? é esse nível de desconhecimento que a gente tem, né? É esse nível de desconhecimento que a gente tem. E aí eu quero só suportar essa ideia, porque aí tem um monte de trabalho que dá para pensar. O que, que seria uma colisão, por exemplo, que a colisão por si só será que conseguisse lançar um corpo para fora do sistema? E por aí afora. Outra coisa também, eu não sei. Vai que. As viagens, as viagens. Vai que a gente consegue calcular uma órbita de um desses objetos que tenha saído do sistema solar e que tenha reentrado. Ah, tá. Nossa, seria. Não, É meio isso não é, viajado, eu sei. não, isso não é fácil de fazer. Já teve gente que fez, inclusive gente que trabalha no Brasil que fez, ou algo muito parecido, né? E para isso, nossa, agora eu vou usar alguns termos, agora eu vou enfiar carteirada de termo técnico, tá? Mas confia em mim. Como é que você analisa, né, a trajetória ou a evolução orbital de um corpo? Você integra a órbita dele. Você pode integrar para frente, e aí você teria a evolução de um período no passado até um período no futuro, ou você pode integrar para trás. Qual que é a diferença? O que você quer com cada uma dessas coisas? Quando você faz uma integração para frente, você fala, determinado corpo estava nessa posição aqui no tempo passado, determinado corpo vai estar nessa posição aqui no futuro. A integração para trás é um pouco mais complicada, porque, olha, eu estou observando esse corpo hoje aqui, mas de onde é que será que ele veio? Então vou integrar a órbita dele para trás para saber de onde é que ele veio. O problema, né, integração para frente é tranquilo, é bem legal, mas hoje em dia tem um debate bastante quente sobre o quanto integração para trás é uma coisa razoável. Tá? Tem gente bastante importante, bastante respeitável, que questiona muito a questão da integração para trás. Eu gosto muito de um exemplo que ele deu, não sei se você já ouviu, não vou nem falar o nome do cara para não ser injusto com ele se eu por acaso ramelar no exemplo dele. Mas imagina que você está numa sala fechada, tá, Gabriel? E você, em cada canto, sala quadrada, retangular, né? Em cada canto dessa sala você coloca um vidro de perfume, tá? E você pudesse sentir o cheiro de cada molécula desse perfume. E você abre ao mesmo tempo esses quatro potes, esses quatro cantos. O que vai acontecer? Essas moléculas vão saindo ali e você vai sentindo os cheiros delas, certo? A hipótese dele é a seguinte: é impossível, ou pelo menos não é razoável, que você tente, a partir do cheiro de uma molécula, saber de qual pote ela veio. Porque elas são todas iguais, a princípio. Entendeu? Então, esse é um dos problemas da integração para trás, por exemplo. Então, Eu conheço esse tem problema. Conhece, né? Né? Eu... Em geral esse tipo de problema a gente tenta contornar com integração para frente. É basicamente criando clones, digamos assim, e fazendo um tratamento um pouquinho mais estatístico, porque você tem realmente uma indeterminação muito grande quando você integra para trás. É meio complicado, matematicamente falando, é complicado você ver da onde que vem o problema, não é tão simples. Mas aí também aí tem esse negócio, tem como fazer um tratamento estatístico a partir daí. E aí eu penso que dá para tentar pensar em alguma coisa desse jeito, mas assim, eu só estou conjecturando porque eu acabei de ver essa pesquisa e achei muito legal e eu tô querendo fazer trabalho. É só isso, pessoal. É legal, é legal. E é importante você falar da questão. Eu acabei de basicamente jogar uma pá de cal na integração para trás, né? Calma, né? É, talvez ela não sirva para umas coisas, talvez ela sirva para outras. Talvez o resultado de uma integração para trás não seja um resultado determinístico, mas talvez se você fizer uma análise estatística, como você comentou, aí talvez você tenha alguma estatística ali, algum resultado que seja mais adequado. Mas o ponto principal é que o Jackson e o Dash conseguiram, né, ou pelo menos tentaram bastante, e parece muito razoável o trabalho deles, encontrar uma origem alternativa para o Oumuamua, porque o Oumuamua passou aqui,
tá indo embora e a gente não sabe o que ele é. A gente sabe que ele é intergaláctico. Mas. E é uma coisa bem diferente, né? Os autores desse trabalho não vão pelo lado do asteroide cometa, porque meio que já. A gente meio que desacreditou de asteroide cometa e nave Então, espacial não, né? tinha até. Eu não lembro se tinham visualizado, mas era um dos dados muito incipientes para saber. Tem um ponto bem triste, triste pra caralho nessa situação toda, que é o seguinte: o Moa passou pela Terra, a gente tinha uma puta de uma ferramenta para tentar saber mais sobre o Moa, só que tava rolando só uma tempestade tropical. Ah, é verdade. A questão do Arecibo, né? Do Arecibo, sim. O Arecibo poderia ter dado muitas informações, todo mundo já estava de olho, todo mundo já pensava em fazer isso, obviamente iam tentar usar, é o melhor recurso que a gente tinha para isso, ninguém ia nem questionar, né? E Não. aí só rolou uma tempestade tropical, né? Lembrando que Arecibo fica em Porto Rico. Acontece. Acontece. E infelizmente foi a primeira possibilidade do Arecibo ter pego isso e agora também a última, depois da catástrofe do Arecibo. Mas é legal mencionar, porque tem um grupo hoje, parece que tem, eu ainda não vi exatamente esse movimento, mas tem uma galera levantando, começando a pedir já para recriar, né? O Arecibo está meio ativo, eles estão dando alguns cursos, e tem todo o movimento para tentar recriar o Arecibo, né? E aí, eu lembro. Oi? A gente mudou um tantinho de assunto agora, né? Mas a importância do Arecibo é que ela não é uma importância apenas científica e tecnológica, né? O Arecibo ele tinha uma importância cultural para Porto Rico, tá? Tipo, para eles, aquilo lá tinha um legado muito grande. Então era muito importante que o telescópio continuasse existindo, né? Não tanto, assim, claro, né, do ponto de vista científico, óbvio, mas para a região aquilo era importante, né? Sim, sim. Até porque, do ponto científico, aí você começa a pensar: será que o pessoal vai querer investir a grana que tem que investir para criar um Arecibo novo no meio de uma pandemia? Eu até tive essa discussão com colegas recentemente e tal. E aí eu tava pensando mais recentemente Né? ainda em algo que eu não sei de qual autor é isso, mas eu vejo isso, eu ouço isso na boca do Ciro várias vezes, né? Em tempos de crise econômica, você paga pro pessoal que tá sem emprego, pro desempregado, para cavar um buraco e depois você vai lá e paga para fechar o buraco de novo. Né? Olhando por esse aspecto, assim, a crise econômica vai vir. Se organizar direito, pode ser que ao invés de você cavar um buraco e fechar o buraco, se possa criar um Arecibo. O que você acha? Você cava um buraco e serve para alguma coisa, né? Você não precisa fechar necessariamente depois. Agora, Exatamente. só voltando um tantinho para o trabalho, né? É bom entender a complexidade desse trabalho, porque é um trabalho, assim como a questão da integração para trás, é um trabalho onde você tem o resultado, você sabe o que vai dar, e você tem que saber de onde é que veio, ou o que é. Tipo, só fazendo um exemplo bem bobinho, né, bem didático, eu acho, é você falar, você tem ali uma operação que você não sabe qual é essa operação, quais os números envolvidos, e você sabe que o resultado é 16. O que dá 16? Cara, um monte de coisa dá 16, entendeu? Você vai ter que ali estabelecer algumas condições para chegar numa operação que dá 16. É basicamente o que eles estão tentando fazer. Tá? Então, essa possível origem é um cenário, como eu posso dizer, alternativo, né? Porque a gente tem até agora. Sim, sim, sim. E E tipo, pelo jeito foi bem recebido, né? Pelo jeito foi bem recebido. aí a questão é se ele suporta, porque a partir de agora, assim, como eu falei, eu já estava pensando em fazer pesquisa e eu sou ninguém. Um monte de gente agora vai querer É, pensar em fazer alguma coisa e aí ver se os trabalhos vão vir no sentido de corroborar ou não e tal. E é assim que a ciência se constrói, né? Você precisa de uma ideia, se achar um caminho que, com as informações que você tenha, você consiga chegar na resposta, né? sim. Isso acontece em várias áreas.
E é assim que funciona, né? fora. Sim, exato. E fora que queria ressaltar que o trabalho é bem completo, né? Porque vem desde a ideia de qual material que seria o ideal para fornecer essa força, né? Que foi medida, que era uma Uhum. dúvida complicada, porque, tipo assim, eles tinham calculado como o cometa não fazia sentido a propulsão, né? Não. E aí, tipo, sustentava essa ideia de nave. Aí simplesmente veio com a ideia, e se o gás for outra coisa? Porque, primeiro, é um objeto interestelar, então a princípio a gente não sabe nem se é um cometa ou não, só porque tem atividade Hum? cometária, não necessariamente vai ser igual aos nossos cometas. Então, é ótimo isso, isso é pensar fora da caixa dentro da ciência, né? E é legal que eles é bom lembrar, é legal e é bom lembrar que eles fizeram um fit baseado em coisas que a gente sabe. Então, por exemplo, o que eles usaram ali como, vamos chamar de combustível, são, são camadas de gelo conhecidas pela gente, porque não tem como você supor uma camada de gelo de um elemento que você nunca viu na vida. Mas você pode tirar essa ideia? Ou pelo menos descartar essa possibilidade? Não. Talvez simplesmente tenha algum outro elemento que a gente não consegue identificar, porque a gente não sabe o que é, mas o que eles fazem é justamente fazer esse fit no sentido que a gente conhece. Foram, E, e além de terem usado um fenômeno que é o fenômeno que a gente conhece para se ganhar aceleração. Eles usaram o mesmo fenômeno que todo mundo usou lá atrás, só que eles pensaram, mas e exatamente. se não for exatamente a mesma coisa? E aí é legal, porque aí depois eles pegam, eles usam a dinâmica que rolou no nosso sistema solar para justificar que isso pode ter acontecido nos sistemas, né? Que, por exemplo, Não, é a que gente uma fala. coisa puxa a outra, né? Primeiro eles acham o É, gás, mas esse gás aqui, onde que nós tem encontramos no onde? sistema solar, né? Em coisas como essa. Bom, e pra. Cara, é tudo uma sequência de muito legal o trabalho. Hum, Assim, de novo, é um trabalho inicial, ele faz um monte de. Como é que é? De estudos, né? Não é. É assim, não. É só um trabalho mostrando que pode ser assim. E é muito legal por é, isso. é o que nas palavras de novo do Shepard, né? Assim, é totalmente plausível que ele seja um fragmento de um planeta gelado, um planeta não gelado. Mas não quer dizer que está necessariamente correto. É. Sabe? É plausível que seja. Pode não Só ser. que pela ideia geral de como a ciência funciona, aquela ideiazinha de nave espacial já perde muito mais força. Bicho, não. A ideia de navezinha espacial é aquela, sabe quando É uma você. justificativa simples pro negócio. É o tipo de coisa que a gente tenta fugir, aí depois pensa, porque é cético. Não, é porque normalmente acontece isso. Normalmente acontece isso. Vamos dizer assim que o cara tá apostando numa corrida de cavalo, tá apostando num cavalo que manco, que a corrida começou faz 2 minutos, ele nem deu a largada ainda, sabe? Pô, se ele tiver certo, pô, só Não, vai, irmão. Só vai. Você se ele tiver mereceu certo, é muito. a aposta é a aposta perfeita, porque, né, é aquela história, é assim que funciona a aposta, né? Se você apostar em quem todo mundo acha que vai perder e só você apostar, você ganha tudo. Parece, como é que chama? Parece aquele povo, né, que acha que só eles, de maneira especial, têm a solução para a crise mundial do Covid. Pô, ele Quanta pode estar gente pensa certo? Sei isso. lá, cara, eu não tenho uma bola de cristal para prever o futuro. Eu acho que não. Provavelmente não. Todas as estatísticas apontam que não. Mas, Bom, eu mas acho tá que é legal, isso, né? né? Acho que foi legal. Cara, eu acho que esse episódio foi um dos melhores, cara, porque eu acho que a minha notícia foi muito legal, a sua notícia foi muito legal, ficou show de bola. Ou você vai dizer que a minha notícia não foi legal? Não, não, foi legal. É que eu Porra. tava dando risada de que ao final das notícias a gente, tipo, masturba o nosso intelecto aqui, né? Masturba o nosso próprio programa. Do tipo, não, porra, isso foi legal. E caramba, isso que eu fiz ficou ó, bom. Eu acho que o problema é essa dinâmica. Essa dinâmica vai gerar isso. Não, não, assim, eu disse que é estranho, não disse que eu reprovo, entendeu? Deixar claro algumas coisas aí. Mas eu acho que por hoje tá legal, a gente só pede pra que você se divertiu com as notícias.
se você aprendeu qualquer coisa, ou pelo menos, ou se você só colocou isso lá no seu fone enquanto você fazia qualquer outra coisa. Se você chegou no final do vídeo, você curte. Se você gostou, você. Não gostei, vocês só falaram abobrinha por quase uma hora ou mais de uma hora. Não clica no que você não gostou e beleza. A gente tenta melhorar na próxima vez. Ou não, né? Ou não, ou não. É isso? É isso. Até a semana Então que vem. até semana que vem. Esperamos que sim. Espero que sim.